lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida que não tem a ver com o tema, o Rabino Pedro tem toda a disposição para responder. Anote no papel, ou marque com ele, passe o e-mail dele, inclusive nós temos acesso aos e-mails dele. Vocês têm acesso ao Rabino, né? Sem problema nenhum. Mas as perguntas vão ser relativas ao tema que vai ser proposto. Amém? Rabino. Amém? Dúvidas da semana que passou? Tranquilo? Conclusão? Yeshua? Yeshua? Não ressuscitou no... Quarta foi a melhor coisa, eu já passei por 3 ou 4. Yeshua ressuscitou. Yeshua morreu. Quarta-feira. Não morreu na... Sexta. Vimos isso aí. Eu falo até você, que dia que Yeshua morreu? Eu falo assim, pô, então você ressuscitou no terceiro dia, como é que foi? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até anotar um bocado de texto. São vários, né? E todos os textos, uma série deles, dizendo sobre 3 dias e 3 noites. Né? Eu até falei na semana passada que a gente escuta uns contos da carochinha, né? Que o povo vai criando e inventando por aí, falando que o calendário, né? Você pode contar parte de um dia, e aí conta o dia todo. Isso é tudo conversa porque não tem conhecimento. Falta conhecimento, aí fica inventando trem. Né? A realidade que nós vimos biblicamente, né? Saindo da Bíblia não, né? Nós vimos dentro da Bíblia que Yeshua morreu na quarta-feira. Né? Ressuscitou no Shabat. Então aquela história, né, de que guarda domingo porque o Messias ressuscitou no domingo, isso também é conversa de Roma, né? Criou sexta-feira da paixão. E os evangelhos, infelizmente, vão seguindo Roma, defendendo a doutrina católica, né? Saiu de Roma. Infelizmente. Vamos para a Bíblia e vamos ficar na Bíblia, né? E o que a Bíblia menciona? É o que a gente quer. Hoje eu trouxe aí para você, eu tinha te prometido sobre a peça, né? E aí eu trouxe só um resumozinho para aqueles que são líderes, que vai celebrar a peça, que quer celebrar a peça, está aí atrás nas costas dessas folhas. Um organograma do que você tem que preparar, né? Para a mesa, para o ceder, como a gente chama de peça. Né? Tá aí os 4 cálices que vão na mesa de peça, tá aí o nome deles. Né? Mencionei para você que Yeshua teria tomado qual cálice? Quando ele fala Não é uma redenção, né? Lembra disso que eu mencionei? Terceiro cálice. E o texto está lá, depois de cear. Depois de cear, ele tomando um cálice, diz: este cálice é o cálice da Renovação. Queridos, essa expressão Novo Testamento, isso é latim, veio disso aí, né? Na verdade é Novo Testamento. Você tem que analisar alguns textos, que isso aí não existe, isso veio do latim. Né? Na Bíblia não existe isso. Como é que está no grego? Como é que está no grego, vocês lembram? No hebraico não precisa nem falar, né? Brit Hadashah. O que quer dizer? Aliança. Quer dizer Aliança renovada. aliança renovada, não é nova aliança. Tá? E akeddiateke, kainediateke. Kaine
diáteque. Isso aí é mesma ideia do hebraico. Aliança renovada. No grego existe uma palavra, diáteque, foi traduzido como testamento, na verdade isso aqui é aliança. Aliança, né? Kainé foi traduzido como novo, mas existe uma outra palavra no grego para novo. Inclusive ele é usado para falar de novo convertido. Vocês lembram que palavra foi traduzida, que foi usado lá? Esse Kainé é grego? Isso é grego. Vocês lembram como é que foi usado lá? Para novo convertido? Ficou no português como? É neófito, no caso aí, não sei. Aqui a palavra no grego para novo. Na verdade é neon, neos, tá? Fitos do grego é planta. E neos, planta nova. Justamente. Foi traduzido como novo convertido. Seria uma tradução melhor, uma nova plantação. Uma nova plantação. Agora o texto está Kainé, diáteque. Não está neos diáteque. Neos, neon, isso é novo. Tá? Esse aqui, renovado. A ideia disso aqui é uma construção melhorada em cima de uma construção que já está pronta. Isso aqui, essa expressão aqui, ela é usada nos textos gregos clássicos para falar, por exemplo, de construções que estavam lá, passou o tempo, ela ficou, né, deu lodo, deu aquelas coisas, eles iam fazer uma restauração, né, um renovo, né, usava essa expressão. Amém? Amém. Daí, tá vendo? Um brinde de Shaddai. Aliança, Brit, Hadashah. Aliança renovada. Queridos, presta atenção, uma coisa aqui interessante. Onde que foi profetizado que essa aliança renovada viria? Vocês lembram o texto? 31. O Eterno fala assim, vem dias em que eu vou, aí vem a tradução portuguesa, Será nova aliança. fazer uma Nova aliança. nova Nova aliança. aliança. Mas tem um Rabino. problema. Restaurar. Eu perguntei, de onde você tirou essa dedução do Kainé novo? Não é novo, não, Que cara. não é novo, é. Brit Hadashah em hebraico? Mas não fala o Kainé no grego, não é recentemente feito. Acabou de ser feito. Ele é usado no texto clássico para falar de uma reforma numa construção. Mas já fala assim, o Kainé no grego seria algo novo, algo recentemente feito. Não. Algo que você fez, mas você fez a partir de alguma coisa. Na verdade, aí essa é a ideia. Você fez de alguma coisa já existe. Você está fazendo daquilo Uma reconstrução. um renovo. Uma naquilo. reforma. Seria, na reforma não fica bom, não, porque reforma. Então seria um novo do nada. Tipo assim, Não é isso, não é novo do nada. Isso aqui não é novo do nada. É novo de alguma coisa. Essa é uma planta nova. Essa é novo do nada. Acabou de fazer uma planta nova. Esse é o novo, mas Que, já, que é feito em cima de algo que já existe. já existe. Novo em cima de algo que existe. Exatamente. Então seria uma restauração, né? Renovada. Por que eu não te falo restauração? Porque quando se fala de restauração, a ideia de Volta à origem, né? a ideia de restaurar, para nós aqui, o que você, quando alguém fala com você assim, vou restaurar isso, o que ele te passa? Dá uma melhorada no verbo. Mas tem um detalhe, se você pegar restaurar na Bíblia, passa. Se ele for pra lá. Por quê? Porque você tem que pegar. Quando se fala em restauração, seria isso mesmo. Você pegar aquilo e fazer o que ele era no princípio, no original. Então, se ele foi feito de madeira, como é que você tem que restaurar? Madeira. Qual madeira? Aqui foi construído. Aí seria uma restauração. Mas às vezes, quando você fala restauração no português, nem sempre a pessoa usa isso, né? Às vezes ele usa outro material, ele restaura, não Aí é fala reforma. que Renova e não restaura, né? seria mais ou Reforma. menos. E É, renova. faz uma Ele reforma. tira A restauração, na verdade, você tem que usar o mesmo produto, material, trazer aquilo que era no original.
Seria essa a ideia, mas nem sempre isso é usado. E o outro é um novo sobre alguma coisa que vai passar a existir. Nova Nós criatura. Nova criatura. Após o batismo, tornou-se nova criatura. Do que era, tornou-se nova criatura. Novo. Entendido? Assim, não. Tranquilo? Perfeito. Ok? Aqui, como está lá, neófitos, aquela planta acabou de ser Criado. criada. Ela não existia, acabou de ser criada. Já aqui não. Cainetiáticos, a ideia é essa. Foi traduzido para o latim novo. E outro problema. Testamento. A própria Bíblia diz que testamento só existe quando morre. O testador morre. Como é que você põe nome no Novo Testamento de 2 livros cujos autores não morrem? Pesado. E tem um outro problema mais sério ainda. Eu perguntei aonde que essa profecia foi gerada. No Antigo. Lá? Mas vamos lá no livro. Irmiahu Irmiahu 31. ou Jeremias, né? O que está lá? Jeremias. Vem dias, diz o Eterno, que eu vou, tradução portuguesa, fazer Novo pacto. uma nova. Está assim na tradução ou não? Está no Testamento, não. Vou fazer uma nova aliança. Com quem? Com o próprio Israel. Quem? Tem 2 povos que é mencionado. Yehudá e a casa de Israel. Tá ou não tá? Qual versículo que é? Qual versículo, pastor? Lembrou não? Como é que esse menino aí chama aí? É, 31. Como você chama? 31, qual versículo? É o 31, 31. 31. 31? Obrigado. Vou buscar aqui pra gente. Porque esse aí é o socorro pouco. Bom. Queridos, a renovação da aliança seria feita com quem tem. Aliança. Você não renova aliança com quem não tem aliança. Você concorda? Você só pode renovar aliança com quem tem aliança. Se vai construir uma aliança nova, aí pode ser com uma outra pessoa. Pode até ser com a mesma, mas de toda forma, a profecia está envolvendo quem? Yehudá e Israel. E aí Yeshua vem no terceiro cálice, como eu estava mencionando, que é o cálice da... Redenção. Ele é chamado cálice da redenção. E aí ele fala exatamente isso, ó gente. Esse cálice é o cálice da Nova aliança. Redenção. Vamos melhorar. Renovação Da minha aliança. da aliança no meu Sangue. ato de contexto. Exato. Por que eu estou te falando isso? Porque é muito comum a gente ouvir: ah, nós estamos no Novo Testamento. Novo Testamento. Porque o Velho Testamento. Isso são títulos que você não encontra dentro das Escrituras. Está lá na capa da sua Bíblia. Foi criado por alguém. Né? Quando o sujeito fez a tradução para a Bíblia, como era o nome dele? Jerônimo. Fez a Bíblia do grego para o latim. É a Vulgata, né? Que ficou conhecido como Vulgata, e você vai encontrar isso na Vulgata. Ok? A renovação da aliança seria com quem? E casa de Israel. Não vou entrar em detalhes nisso não, mas acontece que posteriormente foi renovada a aliança com a casa de Israel ou com os Yehudim, sim. E eles são chamados na Bíblia de o. E aí a Bíblia menciona que o Messias fez algo além de renovar a aliança com eles. O que ele fez? Nessa oliveira na qual foi feita a renovação da aliança, ele pegou alguns que não eram e os enxertou Shaul. na oliveira. Você vai encontrar isso no capítulo 11 de Coríntios. E Paulo dá até um conselho, ele fala: convosco fala aos gentios
para vocês não pensar que vocês são, que vocês não são. Vocês começam a pensar que vocês são demais, vocês serão também cortados. Como cortou-se alguns dos... Cortou a árvore toda? Não. O que ele fala? Alguns ramos. Né? Porque criou-se uma teologia chamada teologia da substituição, que você já ouviu demais isso. Essa é a pior. Na qual você hoje tem uma igreja que substituiu O povo de Israel. Deus amado. substitui a casa de Israel. E a Bíblia diz que a renovação da aliança seria exatamente com quem? Com a casa de Israel. Não são coisas para nós pensar. Amém? Vamos caminhar? Vambora. Eu quero te fazer algumas perguntas hoje a respeito do que nós vimos semana passada. E você vai responder ou não? Guarda isso. Abre Marcos capítulo 14, verso 12. Semana passada nós entendemos um pouquinho, né? Sobre quando Yeshua morre, quando ele ressuscita. E também vemos uma coisa aí, que ele celebrou o quê? Antes de morrer? Isso. 14, 18? 14, 12. Abra por favor aí. Aham. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, Espera aí. Primeiro dia dos... pães asmos. Matar. Massa. Matzah. No primeiro dia dos asmos, quando se Sacrificavam a Páscoa, peça. Ok. disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Ok. Nós vimos semana passada que ele celebrou peça. E depois morreu. Pergunto. Se ele é o cordeiro de peça, ele é o cordeiro de peça, como é que ele pode ter celebrado peça? Segunda pergunta. O texto está dizendo em Marcos que no primeiro dia dos asmos, no qual se cordeiro é sacrificado. Eles chegaram para Yeshua e perguntaram o quê? Onde nós vamos agora? Onde vamos celebrar o Seder de peça? Você não acha que está um negócio meio esquisito, hein, não? Mas você comentou que ele celebrou a Páscoa do... São dois Shabat. Tinha dois Não, num outro calendário. No outro, calendários. Mas a pergunta é o seguinte, olha o que Repete a Marcos... pergunta, Ramiro. Olha o que Como Marcos está poderia falando. celebrar peça que você estava morto? Presta atenção nisso aqui, nesse texto. O texto está dizendo assim, no primeiro dia dos Pães asmos. asmos, no qual... Sacrificavam a Páscoa. Que horas que o cordeiro de peça era sacrificado? Aproximadamente 15 horas. 15 horas, não é isso? No primeiro dia de peça, no primeiro dia de asmo, no qual se imola o cordeiro de peça. Eles chegaram perto dele e perguntaram, onde é que você quer que preparemos o ceder? E a pergunta, se esse dia é o primeiro dia, no qual o peça vai ser imolado, o cordeiro vai ser imolado, eles vão preparar a peça, então isso aqui está durante o... Shabat. Isso está durante o dia, porque eles vão preparar a peça para que hora da celebração? Às 15 horas. É a noite de peça. Mas prepara durante o dia. Pergunto, se é o dia que peça é imolado, então ele ainda vai celebrar a peça à noite, não é isso? Como é que ele vai ser cordeiro de peça então?
Outro problema aí, pensa. Vamos para o calendário judaico? Como é que é o calendário judaico nessa ordem aqui? Voltando lá, primeira coisa nós vamos, 14º dia, à tarde, você faz o quê? Prepara o cordeiro. Aproximadamente às 15 horas. O que você faz? Imola no cordeiro. Na noite, porque isso aqui é à tarde, à noite, o que você faz? O ceder de pesca. Confere? E o texto diz que a partir do 15º, o que é? Festa dos asnos, que vão durar 7 dias. Confere com a Bíblia ou não? Se você lá em Levítico 23, você não ia salvar. Agora olha o que Marcos está dizendo. Primeiro dia dos anos. No qual? Celebra a festa. Cordeiro imolado. Tá errado. Quando o cordeiro de Deus. Mas dá assim na sua Bíblia ou não? Tem um trem esquisito aí, vocês não acham não? Primeiro, se é primeiro dia dos anos, que dia que é esse? 15º dia. A Páscoa é imolada no 15º dia? No 14º. Não. Ele é imolado no 14º. Esse texto aí também é esquisito. Pode observar todas as Bíblias. É, aqui também. Não é judaico? Até na judaica. É, ué. E aí? O que eles fizeram já é baseado nos textos que já existem. Por isso que até a judaica está. Vocês entenderam que confusão está aí no livro de Marcos? Outro problema. Eles estão de dia. E que dia que nós estamos? O texto está dizendo que é dia de molar a peça. E o texto está dizendo que é o primeiro dia de... Está no 14º, o calendário. Está fazendo A gente tudo ao está mesmo escrito aqui dia. em cima e eles colocam o calendário. assim, preparação da Páscoa. E aí temos um outro problema. Se a peça é antes e depois... Vamos abrir em Levítico 23 para não ter dúvida. Levítico 23. Levítico 23. Procura aí, por favor. Eu vou te dar mais uns textos aqui para você, pra gente entender também, tá? Porque tem mais. Achou aí? Qual versículo? Vai falar da peça, da paz. É qual versículo? Aqui, ó. Eu tô sem Festa ver. dos pães asmos, Isso. festa da paz. Então volta. 23:4. Pronto. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei com seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a festa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. O que está dizendo lá? Levítico 23:4. 23:4. Vai até um O que está dizendo aí? 14º dia é o dia de quê? Peça. 15º dia é o dia Matzah. do Matzah ou Ou água. português água. Confere? Como é que nós vamos encontrar em Marcos dizendo que no primeiro dia dos anos vai ser o quê? 15º dia. 15º.
É dia de celebrar a peça? Não. Já celebrou a peça. E aí? E no versículo 11 fala que no dia seguinte será o Shabat. No dia seguinte, se você celebra a peça, na verdade você imola o cordeiro à tarde. Quando virou o dia, é o quê? Dia seguinte. Dia seguinte. Aí está falando do Sabá. Está falando do Sabá. Né? E o que é esse dia seguinte? É o Shabat. 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 Que a gente viu aquela confusão na semana passada, né? É o Eles Shabat. pegam a preparação, aí põe sexta-feira na preparação. E na verdade não quer isso o texto dizer. E gerou aquele problema lá da preparação. E vai mais longe aqui, fala que no dia que morreram, os fez oferecer um cordeiro sem defeito de um ano, como oferta penal. Não, esse aí já está mais. Vai na frente. Vocês me entenderam isso aqui? O que os textos que você está aqui na mão está fazendo com você? E aí, temos alguma explicação para isso? Vamos ouvir. Não no grego. Não no grego. Nós temos uma explicação no aramaico. Qual é o problema? Caíte prote emera tom asmo. Traduzindo. E no primeiro dia dos asmos. E ele diz, esse profeta é semelhante a Moisés. Ele diz, eu vou pegar as minhas e vou pôr na boca dele. E ele vai falar o que eu mandar ele falar. Como é que eu escuto um pregador dizer que o Messias foi contra o que o pai falou lá atrás, se o pai disse que ele tinha que falar o que o pai pôs na boca dele? Está complicado. Nesse caso aí de baixo, eu concordo. Que ele reafirma, ele dá força ao pecado. Mas no olho por olho, dente por dente, ele fala uma outra coisa completamente diferente, pelo menos no texto. Ele diz que anda, deixa a túnica, anda comigo. Não anda comigo, não. Não, desculpa. Ele dá a entender que perdoa. Vamos resumindo aí. Primeira pergunta é o seguinte, o que é olho por olho, dente por dente? Se eu não entender isso aqui, eu não entendo mais nada. Pagar a mesma moeda. Não, é quando Esse é o problema, é o erro da Aí interpretação. sim, tudo bem. Não existe pagar com mesma moeda isso aqui não, gente. Não tem lá, se furou o seu olho, você vai lá e fura o olho dele, não. Tem isso na Bíblia, não. saber Sem interpretação de... Indenizar, se a pessoa te defraudou alguma coisa, você tem que pagar o mesmo Eu valor. ouvi Que é isso aqui? Teve esse 11 argumentos. Restituição. Restituição. Texto está falando o seguinte, se você defraudar alguém no olho, você paga olho. Você não paga braço, você não paga mão, você não paga pé. Se você defraudou dente, você paga dente. Você não paga dente por olho, nem olho por dente. Inclusive o texto não fica só nisso. Mão por mão, pé por pé. E na mesma moeda não daria a mesma coisa? Não. Aí interpreta errado. Interpretação é. Qual é a interpretação que eles fazem no texto? Antigamente era olho por olho, outro dente por dente. Se furou o seu olho, você ia lá e furava o olho também. Isso é heresia. Só que Existe essa Bíblia, não? Só que ela estaria. O que o Messias está falando? Na verdade, o que o Eterno falou lá atrás? Se você defraudou alguém, furando-lhe o olho, você vai pagar para ele o olho. Você não paga a cara, não. Você não paga nariz, não. Ele chegar lá e falar assim, eu já estava com esse olho meio furado e esse aqui está meio ruim. Então é o seguinte, você vai me pagar 2 olhos. Não. Não pagar nem para mais nem para menos. O que está falando? Restituição. Por isso que ele continua falando. Eu também digo, se alguém prentear contigo, o que é isso? Tentar negociar. Entendi. O texto está dizendo o seguinte, se alguém chegar perto de você para te tomar, por que ele está querendo te tomar? Porque você deve. Às vezes não, ué. Sou um ladrão, não devo nada dele. Não, mas não vai roubar. Aí é outra Ué, coisa. não
Não, não é outra coisa não, é a mesma coisa. Não está roubar. O texto está falando de Pleitear. pleitear na justiça. Na justiça. Vai na justiça, escuta, a Janaína está me devendo, o que ela tem para me pagar? A túnica. Aí o Messias fala o quê? Dá-lhe também a Veste. Se ele está pleiteando a túnica, Da veste. dá-lhe também a capa. O que ele está falando na verdade? Aqui estava dizendo o seguinte, se você deve olho, você paga olho. Você paga o que você deve. O que o Messias está falando? Dá um pouco Exatamente. Ele está falando o seguinte, já que você foi na justiça, gerou transtorno, gerou dor de cabeça, ele vai gastar, ele tem um deslocamento, ele perde tempo. Dá a túnica também. Não, recompensa ele. Paga o que você deve e dá para ele uma recompensa. que é o que está no Que é a Torá. restituição, cara. Aí vai ter um outro texto que diz o seguinte, se o ladrão foi achado com algo que não pertence a ele, o que ele vai pagar? O que 5 vezes. ele roubou? 5. Mais de 1/5. Aqui. Se está pleiteando contigo, é porque você devia e não pagou. Ele precisou de ir para a justiça. Como ele teve esse transtorno de ir para a justiça, de repente ele perdeu o dia de serviço para ir para a justiça, para Indenização. restituir eles um pouquinho mais. Agora, acabou olho por olho, dente por dente? Não. O que o seguro faz hoje? olho por olho, nem por dente. Você bate no carro de uma pessoa. Aí o camarada olha no para-choque dele lá, o para-choque quebrou. Aí fala, aí ele já tinha uma arranhadinha na porta. Ele tinha uma arranhadinha na porta, o pneu tá careca, ele vira, bom, já que você já bateu no meu carro mesmo, agora eu vou mandar pintar o carro e você vai pagar. O que o seguro vai lá e fala com você? Não, você bateu, quebrou o parafuso. O que nós temos que restituir? Como é que acabou isso? Você está entendendo? As interpretações que você tem em cima dos textos bíblicos, que são interpretações que não conhecem o texto e nem a cultura. Se você voltar aqui, por exemplo, falava do Senhor que tinha um escravo. O Senhor, por exemplo, que furou o olho do escravo, como é que ele restituía ao escravo? Dando liberdade. Dando liberdade para ele. Mas você que tem o seu companheiro aqui, se você furou o olho dele, o que você vai restituir para ele? O valor do olho. Agora tem que ficar igual. Você quebrou o dente dele? O Senhor quebrou o dente. O que ele tinha que fazer? Deixava o escravo ir, como recompensa. Você que não é senhor da pessoa, você quebrou o dente dele, qual é a indenização? Você quebrou a mão, qual que é a indenização? É isso que está no texto. Agora eles interpretam o texto no Novo Testamento, vem cá e falam, não, hoje não tem mais isso não. Não tem não? Baseado em que você me fala isso? Isso é jurisprudência que não é usada até hoje. E essa também. Dependendo da causa que você move contra alguém, na hora que chegar lá, deu ganho de causa para ele, ele fala assim, agora você vai pagar também os honorários do advogado. Aí você agrega ali, por exemplo. Danos morais. Aí você agrega, ó, eu perdi um dia de serviço, eu gastei gasolina para vir aqui, e isso, Dias mais pagando na isso. poupança, Aí eles vão né? agregar a causa, esse valor, como, olha aqui. Tá. Tá entendendo? É isso que está no texto. O advogado fica com a sucumbência. Da deles também. Rabino, então quer dizer, só uma questão teológica aí. Então, saindo um pouco da questão da tradução. Se você é devedor, você restitui com, entre aspas, juros, né? Linguagem popular. Uma correção. Mas e se você não é devedor, você perdoa? Agora estou entrando na teologia. Se ele está usando, se ele veio te cobrar uma coisa que você não deve, ou ele te fez uma acusação e te causou aquela tradicional mágoa, está falando de perdão aí também? Não. Não. Não? Não.
Tá, ok. Aqui a questão é só restituição. Sendo você culpado. Agora, se Sendo você não você é culpado, Aí já vai ser um outro texto. ok. Aí alguém chega perdendo e fala, Senhor, alguém me fez algo, eu vou perdoar ele quantas vezes? 70 vezes. Até 7? 70 vezes. Até 70 vezes 7. Eu posso perdoar. Na verdade, aqui o negócio é com a justiça. Um outro texto ele fala assim, ó. Quando você dever a alguém alguma coisa, que vocês estiverem no caminho, para ir onde? Sem abrir. Para a justiça. Vocês estão indo para o juiz. Se você está devendo para ele, e ele está te levando para a justiça, faz o que no caminho? Negocia ali. Negocia com ele. Porque na hora que chegar na justiça, o Messias fala assim, você não vai sair de lá sem pagar até o último. Então, no caminho, vocês estão indo para pleitear, olha lá o texto, pleitear. Ela desse cara. Essa pergunta que ele fez cabe naquele texto da mulher que matou a criança dela e queria pegar outra? Salomão? Esse Porque ela estava fazendo uma acusação injusta. O que ele perguntou? Ali tá meio complicado, porque é o seguinte, ali apesar dela estar falando que a outra matou o filho, sendo que o filho era dela, né? Está fazendo uma acusação falsa. Mas o que ela queria? Ela queria ficar com a filha, com o outro filho e transferir a culpa para o outro. Né? No caso aqui, o que acontece? Se você até olhar lá na Torá mesmo, a Torá vai te dar até um ensinamento sobre isso aqui. Quando você... Como é que funcionava isso aqui? Era quando alguém ia lá e te pedia algo emprestado, um dinheiro, por exemplo, emprestado. E o que ele fazia? Não pagar. Às vezes ele deixava a túnica como garantia. Ia voltar lá para pagar. E depois ele pagava e resgatava a túnica. Mas o Eterno falou uma coisa, o seguinte, se uma pessoa tem só uma túnica, você não pode passar a noite com ela. O que o Eterno já está falando aqui também? Você tinha que restituir. Não é bem restituição, mas ele está falando de uma outra coisa que a gente vai usar hoje no serviço social, mas em hebraico é chamado de tzedakah, que quer dizer justiça. Você tem, o outro não tem, aí o que o Messias fala? Se você tem, Dois. faz o quê? Dá. Dá uma para quem não tem. A tzedakah. Então é assistência social que você dá cá. Seria uma assistência social. Justiça social que seria. Tzedakah. Agora aqui não. O que acontece? A pessoa, você... Por que ele está indo pleitear a túnica? Se ela já está de posse dele. Você não pagou. Ele só ficava com ela. Ele não poderia ficar com ela. Porque a Torá está ensinando que se ele te pegou um dinheiro emprestado e ele deixou a túnica, quando for de tarde, ele não teve como te pagar, o que você vai lá e faz? Devolve pela túnica, porque só tem ela. O Eterno está falando Aí ele já pode entrar na justiça para pleitear. Aí ele pode pleitear. Aqui, ó, eu estou te devolvendo essa túnica. Você tem como me pagar? Não. Nós vamos lá para a justiça. Então vamos para a justiça. Porque essa túnica é minha. Porque eu te emprestei o valor dela. Eu te devolvi ela porque a Torá manda eu te devolver para mim não ficar com ela durante a noite. Você precisa dela. E eu te devolvi, mas era para você fazer o quê? No outro dia? Ou pagar ou me trazer ela de volta. Mas o devedor poderia estipular um prazo? Eu posso te pagar até tantos... Sim. Poderia. Se isso fosse negociado, até poderia. No caminho, né? Antes de descer. Não, até que não. Porque é o seguinte, se o camarada tem duas túnicas, por exemplo, se ele tem duas, ele não vai precisar de uma. Ele pode deixar uma com você até tal. Mas como é que vai saber que tem duas túnicas? Honestidade, ele mesmo tem que falar. Não, na verdade é o seguinte, se você, na hora que você vai emprestar o dinheiro para alguém, normalmente você vai conhecer a pessoa. Né? Normalmente, você não bateu na sua porta, vem cá pegar um dinheiro emprestado. Você vai saber que ele é pobre, que ele... etc. É porque tônica é uma coisa cara, assim. Não, porque Depende. provavelmente tinha que devolver por causa do frio. Porque era por causa do frio. A realidade é essa mesmo. Por causa do frio. Gente, o que é túnica na Bíblia? O que é capa na Bíblia? A pessoa congelava.
Para que servia? Símbolo de status. Cobriu. Não, depende aí da cultura. Da cultura depende. Mas a princípio, a capa servia para quê? Tampar do frio. Duas coisas. Frio à noite. E durante o dia? Sol. O sol. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que estão numa cultura deserta. Que anda muito a pé, ou às vezes, né? Uma mulinha, um bolinho, mas a maioria a pé. Chegou a noite, ele está lá no meio do deserto. O que a túnica, a capa serve? Protegê-lo do frio. Ok? Então a capa, ela é uma peça, inclusive quando você vê lá na Bíblia, que o Eterno mandou para nós judeus, colocar franjas. Ele mandou por franja na capa. Que seria agora o talento. Que seria hoje conhecido como A talento. franja seria o Que acaba você praticamente, você não tira ela, porque tanto ela te protege de dia como de noite, então. A verdade é, no contexto da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. A capa seria sobre a túnica, isso? Sobre a túnica. Exatamente. A capa, na verdade, vamos imaginar aqui uma capa que talvez você vai lembrar mais ou menos dela. Lembra disso aqui? Que os aqui, vizinhos, eles usam muito. Lembra lá que o Eterno falou assim, vocês vão colocar franja nos Quatro cantos. da veste com que vos não está lá vestir, está cobrir. Porque é assim. Ok? O que Eliahu, profeta, Elias, deixa cair? Lá no Salmo 91, que diz lá que o Senhor vai te cobrir com as suas... Apenas. Não, a tradução está asa. Ele te cobrirá com as suas asas. Debaixo de suas penas estará assim. Essa tradução é errada do texto. Que na verdade é o seu. Tá? Tá ali. Ok. Porque fica meio estranho, né? Falar que Deus tem asas assim. Ah, não, mas é uma linguagem figurada. Mas assim. O pastor Rabino, eu encontrei um negócio que eu estava estudando, a tradução hebraica também para talento, Tarles, T-A-R-L-L-I-S. Você reconhece isso? Não. Qual língua? Hebraico. Hebraico? Thales. É. Isso não é inglês, não? Não sei. No site hebraico. Eu entrei. Pode ser Yiddish. Que é escrito em hebraico e eles se misturam. Porque eu fiquei bem assim, confuso. Como é que é? Talvez se você pegou principalmente de ortodoxo. É ortodoxo. Eles usam muito. Tranquilo aqui a questão? Ou seja, o que nós vemos aí? Amém, querido? E hoje, no caso, o talite agora é diferente. Seria só aquela... É diferente do Hoje, né, o talite foi feito sem o buraco no meio, porque ele virou um manto usado só no momento de oração, né, ou nas orações, ou no serviço da sinagoga. Né? Não se tem uma roupa mais que você põe, que você veste, que tem 4. Ele é curto agora e a manga curta. Ele só tem um buraco aqui assim. E o catano, ele até tem ele tipo camiseta, né, que você põe por baixo da roupa, tá? E continua tendo os 4 cantos para cumprir o mandamento. Ok? Bom, tranquilo esse texto que a gente viu aí de Marcos? Entendido agora? Então vamos caminhar porque tem mais coisa. Não, é só esclarecendo algumas coisas aí, porque senão, na hora que você vai fazer um apanhado aí na sua Bíblia, você depara com uma coisa dessa e como é que você me explica? Ou se explica. Você vai entendendo as coisas, vai entendendo o contexto e vai dando. Como é que se explica isso que eu... tem coisas que a gente já vai dando entendimento, como a gente falando coisas erradas. A questão do adultério, a gente sabe que é mais apertado, que a gente falou, né? É, Então,
Olhem para vocês verem uma coisa. O que o Messias está falando, que ele está fazendo? O que eu falei que ele está fazendo? Gezerá. Gezerá é cerca. Isso aqui era algo que os rabinos faziam constantemente para que as pessoas não transgredissem mandamentos. Então, o que tinha o mandamento? O mandamento, às vezes, falava uma coisa. Eles faziam uma cerca, ou colocavam mais coisa, para que você nem chegue a transgredir o mandamento. Por isso começou a pesar, né? E aí tem uma outra coisa, eu não vou falar disso agora não, tá? Só estou te dando uma pincelada para você entender. Existe uma outra coisa também chamada de takanot. O que são as takanot? Takanot também são acréscimos que os rabinos faziam, mas as takanot já era a nível de comunidade. E essas takanot, a ideia delas é o seguinte, poderia não, foi traduzido nas suas Bíblias aí como tradição. Então, por exemplo, depois eu explico isso mais lá na frente, nós vamos entender uma coisa chamada hermenêutica judaica, tá? Não é cristã. Ao que a gente for entender isso, eu vou te explicar esses negócios. Por exemplo, uma takanot que virou uma tradição. Vocês sabem que existe uma festa em Israel chamada de Hanukkah. Que na Bíblia está a festa da dedicação. Vocês lembram? Quem celebrou essa festa aí? Uma pessoa de destaque. Está na Bíblia. Está ali. Vou te ajudar mais. Livro de João. Esforá de João. Diz que era a festa dos judeus, a festa da dedicação. E Yeshua subiu para Jerusalém. Os irmãos dele até questionou. Ele foi celebrar a festa de Hanukkah. Hanukkah é uma festa bíblica? Não. Ela está na Bíblia, mas ela está na Bíblia num outro livro. Que talvez você usando a Bíblia tradicional não tenha. Que é nos livros de 12, né? Macabeus. Não. Nos livros de Macabeus você vai ver a instituição da festa de Hanukkah. Os judeus celebram hoje no mundo todo essa festa. Ela acontece mais ou menos em dezembro. Yeshua celebrou essa festa? Celebrou. Mas não é uma festa... É uma festa bíblica? No sentido pleno? Não. Tradicional, né? É uma tradição judaica. E outras festas, tá? Tem outras. Por exemplo, se você ler, acho que se não me falha a memória, no capítulo 5 de Yohanan, está falando de uma festa dos judeus. Aquela festa é Purim. Que Yeshua também celebrou. Purim é uma festa bíblica. Sim. É uma festa como mandamento do Senhor? Não. Ela não é mandamento do Eterno. Não faz parte das... Depois, mais na frente, a gente vai ver isso. As Hagim, que são festas ordenadas. A festa de Purim é uma festa que está na Bíblia. Está na Bíblia. Está lá dentro da Bíblia. Yeshua celebrou essa festa? Celebrou. Por quê? Porque virou uma takanot. Na verdade, takaná é singular, takanot plural. Tá? Virou takanot. Quando virou takanot, virou uma tradição. E Yeshua celebrou e observou muitas tradições. Mas existem tradições também que ele bateu. Só que ele era festeiro. Ô, Rubinho, eu não sei se é essa festa que eles colocam máscara. Festa de Purim. Mas por que? A festa lembra lá atrás o camarada que destruiu Israel como nação. Entendeu? Então viram uma festa de alegria. Existe dias dessa festa em Israel que o pessoal bebe vinho, mas bebe vinho assim, para alegrar mesmo, à vontade. E também você troca presentes e dá presentes. Está lá no texto de mandar presentes. Festiva, que você dança, você presenteia, você come, dá doce, balas, essa coisa. Eu
vi assim, Literalmente enfia o pé na jaca. tava assim, um vídeo falando que, tipo assim, eles usam máscaras, Não, aí tem já aquela é. festa. Literalmente enfia o pé na jaca. Minha E é cara, nessa não, festa. e eles te dão assim, na simbologia deles, te dão um dia, vamos supor assim, eles te dão $20, $30, é boa demais, você come e bebe. Rabino, só uma coisa. Eles falam festa dos judeus. Quem está escrevendo isso é quem? Que é? Não era? Como é que é? No versículo fala da festa dos judeus. Quem que é que está escrito? Qual livro que é? É, Yohanan. João não é judeu? Então como é que ele falaria festa dos judeus se ele é judeu? Na verdade, isso aí é os problemas da tradução. Nossa Senhora. As traduções, eles infelizmente... Quem traduziu não era judeu, não. Aí colocou fé. Deixa eu te falar uma coisa. As traduções, elas têm muito, não é pouco não, muito anti-semitismo dentro delas. Na verdade, como é que o texto estaria? Havia uma festa em Yehudá. Então, onde está isso, você pode pegar a Bíblia judaica que você vai encontrar dessa forma. E houve uma festa em Yehudá. Na realidade, na época não existia judeus. Na verdade, até existia. Não, mas eu estou falando assim, no sentido que a gente entende hoje. Ah, tá. Porque depois que volta do exílio, juntou todo mundo como, na verdade, é Yehudim, né? Yehudim. Aí ficou traduzido como judeus. Inclusive, Yeshua, na placa você vai encontrar isso também. Yeshua. O que a gente viu aí outro dia? Nazareno. O Nazareno. Yeshua, Nazareno. o Nazareno e o rei Yehudim. Yehudim. E nós judeus, então. Então não seria judeu, seria Yehudim. Não, a tradução tradução Yehudim, porque vem dos descendentes de... O Rabino, tem como você colocar pra gente Judá. Yeshua? Depois a gente chega lá. Como é que é? Porque depois eu vou passar uma outra coisa em vocês. Aguenta aí um É tipo. porque dá uma próxima dos nomes eternos. Tem um segredo. É plural de judeu. Yehudim, exatamente. Gente, deixa eu acelerar aqui, porque tem mais coisas minha intuição já te mostrar. É plural. Eu queria te falar mais, vou deixar. Mais na frente nós vamos estudar isso. Eu só queria esclarecer isso. Eu vou fechar aqui agora numa outra coisa que a gente viu semana passada para acabar, que é a morte não, vou colocar não, Madeira. O que nós vimos? Na semana passada eu peguei rapidinho, né? Ele morrendo, ressuscitando depois. Mas eu falei que eu ia falar para você um pouquinho mais sobre isso. Qual é o problema dessa morte no madeiro? O que criaram? Uma cruz. Muito bem. Essa famosa cruz... Constantino, né? Sinal do céu lá, né? Por esse sinal não vencerá. é detalhe, não. O que nós temos com relação à cruz? Você já viu que tem aquelas festas nas épocas do ano lá em Jerusalém, que os católicos vão lá e pegam o camarada e o camarada sai carregando A cruz totalmente. né? E a pergunta que nós faríamos é: o Messias foi pendurado numa cruz desse tipo? Ou ele foi pendurado numa cruz desse tipo? Por que eu estou te falando isso? Porque na Bíblia judaica está dizendo que ele foi posto numa estaca. E talvez alguém olha a estaca assim, não é? Apesar de haver também pendurar numa estaca assim. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová vão trabalhar com a estaca assim. Essa estaca aqui, por exemplo, ela chegou a ser usada quando surgiu o que se chamou de crucificação, foi, vamos dizer, aprimorado pelos romanos. No princípio, quando o rei inventou isso lá atrás,
na Pérsia, na Síria, que o rei de lá inventou isso, eles usavam uma estaca propriamente, e o negócio tinha um nome diferente. A estaca era mais ou menos assim. E o camarada ficava aqui, ó, atravessado. Morte por Vazavam o camarada, fincava essa estaca no chão e deixava lá. Essa é a origem da estaca. Ok? Depois, posteriormente, veio um outro sujeito chamado Alexandre, que também fez crucificações. Mas aí ele já fez ela aqui, ó. Ele ficava espetado, no caso? Tinha ponta. Vazavam o camarada, às vezes pelas costas, na altura do ventre. Um churrasco. Fincava essa estaca e deixava lá pendurado, espetado lá. E ele ficava caído assim um pouco. Para trás ou às vezes para frente. Exatamente. Então a origem era essa. Depois, quando vem Alexandre, ele melhora aquela estaca fazendo isso aqui. E ele fez muita crucificação, que aí já não seria propriamente crucificação, de pessoas nessa forma. Pendurado em uma estaca. Assim. Ok? Veio os romanos e aperfeiçoaram aquilo lá. Né? Por isso que e eles aí, falam cruz paulina. Oi? Por isso que eles falam cruz paulina, né? Cruz de Santo André. Essa aqui é chamada de cruz latina. Essa aqui é chamada de cruz em tal, da letra grega, né? Em forma de T. Mas a pergunta a se fazer é o seguinte: por que eu te fiz essa? Porque você tem uma Bíblia judaica que fala da estaca. Era essa peça aqui. Então vamos imaginar a estaca. As estacas já ficavam prontas lá. Gente, seja um ser pensante, como a gente falou desde o início. Eu notei aqui algumas crucificações na história, só para você ter noção como que o negócio funcionava. Só demorou hoje. 518 antes do Messias, Dário I abafou a rebelião na Babilônia e crucificou 3.000 pessoas. 332, Alexandre o Grande, ele fez uma crucificação em massa, 2.000 pessoas aí já agora em estaca, tá? No ano 70, houve, 71 para ser exato, houve também uma revolta, né? Você já deve ter ouvido falar nesse camarada, Espartacus, está passando os filmes dele, né? Esse camarada, ele liderou 120.000 escravos a se rebelar contra Roma. O que aconteceu? Nessa rebelião, que foi abafada pelo Império Romano, foi crucificado 6.000 pessoas. Agora preste atenção, como é que eu fazia uma crucificação em cima disso aqui? Eu tinha que usar aqui, por exemplo, uma pessoa com a corda, né? Isso aqui estava deitado no chão, tinha que fazer um buraco aqui para ela, e aí eu crucificava a pessoa e levantava esse trem. Você imagine fazendo isso com 6.000 pessoas? Mel Gibson ele fez a No caso, apresentação. Mel Gibson ele usou isso aí. Imagina o trabalho que ia dar para fazer isso. Aí a pergunta, se eu já tenho as estacas prontas? Lembrando que houve época na história que não só crucificava aqui não, crucificava em árvore também. Isso tem lá em Israel. Lá em Israel, lá no túmulo, vem o pessoal que toma conta, até da Inglaterra que toma, eles falaram que Yeshua foi crucificado na árvore, com a estaca. Porque pegou a estaca isso aqui. Ele carregou a estaca. Ele não carregou a estaca. Ele carregou o batismo. O que acontecia? Temos um outro detalhe também. Isso é latim, né? Isso é latim. Temos um outro detalhe também, que é o seguinte. O camarada, ele era amarrado no patibo. E ele ia carregando esse patibo para ser crucificado nela. E ela tinha um encaixe para poder vir e encaixar na estaca. Tudo bem até aqui?
Agora tem um detalhe interessante. Ele foi pregado? Como foi pregado? Se foi pregado, como foi pregado? Por que a pergunta? Que a Bíblia fala que ele foi só crucificado. Confere? A Bíblia fala que ele foi pregado na cruz. As ilustrações mostram, né? Filmes e tal. Não, Mas de onde que se tirou essa base para falar que ele foi? Que esses filmes são feitos em cima de quê? Suposições. Não, Quando fala com Tomé. Com Tomé, isso é. A pergunta, vamos de É novo. mesmo que ele mostra para Tomé. O que ele mostrou para Tomé? O lugar dos cravos na mão. Tomé, põe o dedo no meu Coração. do meu lado, né? É. E as minhas mãos. Ok. Tirando disso, você tem algum indício de que ele, outra coisa, afirmando que foi pregado? Exceto uma que está lá atrás. Uma profecia. As passadas nos pés. Só que tem um pequeno detalhe. A tradução daquele salmo, tá? Ele foi traduzido como transpassar pés e mãos. Mas no hebraico pode ter outra tradução. E se você encontrar ela por aí também, ela é válida. Tá? Que não seria pés e mãos. Mas tudo bem. Então eu tenho um relato de que ele foi, a princípio, pregado. Tudo bem. Acima dele foi pregado uma placa, escrito alguma coisa? Acima dele? Em cima, poderia ser em cima, poderia ser. Era normal, por exemplo, de você ter aqui esse patíbulo, né? E aqui a haste, ou conhecido como estaca, e eles colocarem atrás aqui uma plaquinha dizendo o quê? Acusação. Acusação do preso. Mas também, isso aqui, de repente, pode ser pendurado até no pescoço dele. Se você achar isso também, não tem problema não. Faz uma plaquinha na Às vezes essa plaquinha aí, Pode. eles colocaram como se fosse uma cruz aqui. Sim. Mas aí agora vamos lá. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós temos um problema muito sério. Que a gente vê quadros, a gente vê filmes católicos. E esses filmes nos trazem uma ideia que às vezes ela não é verídica. E às vezes a gente fica com aquilo na cabeça. É só por isso que eu estou te questionando isso aqui. Como é que você acha que o Messias, se ele foi pregado aqui, como é que ele poderia ter sido pregado? Qual que é o questionamento aí? Se você pega os quadros católicos, onde é que foi pregado? As mãos e pés. As mãos e pés. Uma barra. Como é que aparece lá? Vamos imaginar aqui. Na palma da mão, na palma da mão. Na palma da mão. Aham. E os pés? Por cima, um pé em cima do outro. Um pé em cima do outro. Um pé. Só para ilustrar, tá? Não é isso? Aí tem um prego aí em cima. Não é isso que você vê normalmente? Pergunto para você, está correto? Anatomicamente. Não. Anatomicamente não. Mas ele pode ter sido pregado. Temos um problema com relação à tradução, porque no texto mão, né? Pode ser mão e pulso. Essa parte, tudo é chamado de mão, né? Quais as possibilidades de ter sido pregado? Quais? Primeira. O problema é que fala também que nenhum osso dele foi quebrado. Se metesse um tem uma prego aqui, aí, quebraria os ossos da mão e do pé, ué. Não, o osso aqui ele passa. divide. O osso aqui ele divide. Ah, mas o cara teria que ser muito milimetricamente para bater ali e conseguir dividir isso aí. Tem que detalhe que eu Se divide em dois. no pulso. Aqui. Aqui, no pulso, eles descobriram no pulso aqui um espaço, um espaçamento, que dá para você vazar o pulso. Tem um espaço aqui, tem um nome científico, que dá para você vazar um prego, um cravo aqui, sem quebrar nada. No pulso. E dá para sustentar o peso? Dá. Sem machucar? Não, machucou nada.
Existem achados arqueológicos já comprovados, né, de esqueletos de crucificados que estavam assim, ainda com cravos nos pulsos, no pulso e nos tornozelos. Outra possibilidade seria o quê? Na parte embaixo, quase pulso, né? Na divisão que a gente tem aqui, né? Aqui daria também para fazer uma vazão prego, que daria para sustentar um corpo. Agora temos um problema. A pergunta é a seguinte: você acha os quadros pintados assim, né? Na mão. Não é isso? E o pé aqui embaixo, não vamos entrar em detalhe. Tipo apoiado numa base. Vamos imaginar aqui que tinha uma base aqui, era usado para descansar. Gente, pergunto para você: quando eles crucificavam uma pessoa, o que eles queriam fazer? Torturar. Eles não queriam matá-lo, não. Eles tinham muitas formas de matar rápido. Queria que servisse como exemplo. Eles queriam punir o indivíduo e deixá-lo para que os outros pudessem ver o que era feito com quem se rebelasse, quem se revoltasse. Aquilo era para ficar exemplo. Por isso até que tem isso aqui, ó, para o camarada poder suspender o corpo e respirar. Porque a morte era para asfixia, né? Uma causa da morte aqui é a asfixia. Eles faziam isso aqui para o camarada poder descansar mesmo. E durar mais. Há relatos históricos de pessoas que ficaram 8, 10 dias na cruz. Mas por que tem aquele negócio que eles quebravam as pernas? Os judeus não permitindo o corpo ficar na cruz. Os romanos não. Entendeu? Aí já falando do judeu. Romano, não tem shabat para romano. Então o romano pregava na cruz e deixava lá. Os judeus tinham esse hábito. Não se crucificasse um judeu, para que não ficasse ele na cruz no dia de sábado, eles iam lá e quebravam as pernas dele, descia da cruz e punha longe. Deixava ele lá no pé da cruz amarrado, preso lá, com as pernas quebradas. Então ele ainda compondo lá. Não, depois eles voltaram o pé. É só no sábado, para não Shabat. Bom, deixa eu fazer outra coisa. Gente, não é assim que a gente vê normalmente as crucificações? E você tinha essa ideia, sim ou não? Agora tinha uma outra forma. Poderia ser pregado à mão também? Não. Poderia. Amarrar. Tinha uma outra forma que também faziam essa crucificação. Que pode ter acontecido com Yeshua. Yeshua nós não sabemos nada, tá? Porque não tem relato disso. Era outra forma também que eles faziam. Passava o braço da pessoa por trás do madeiro, do patil. E eu já vi desenhos assim. Entendeu? É uma outra forma também. Então, ou seja, fato histórico é que a Bíblia menciona que ele foi crucificado. Então, aqueles quadros onde ele aparece aqui, isso é coisa do catolicismo, foi pintado lá no catolicismo. Nós não podemos adotar isso como regra. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma outra forma também. E um outro detalhe aqui embaixo, com relação aos pés, que não era pregado o pé aqui, ó. O pé era pregado aqui, ó. Do lado. Entendeu? E era vazado o calcanhar da pessoa. Tá? Temos uma profecia dizendo que Yeshua, nenhum osso dele seria quebrado. Então a pergunta a se fazer é: como é que eles pregou o pé dele? Porque na hora que prega o calcanhar aqui, aí o negócio não... Aí não tem passagem. Aí não tem passagem. Aí o negócio está fazendo um rompimento feio lá. Mas não há texto que garante que o pé está pregado. Não, é isso que eu estou dizendo. Porque não tem marca, ele mostra as marcas dos cravos nas mãos, mas nos pés.
Por que eu te falei da profecia que ela tem outra interpretação? Para você não pegar-se nessa profecia dizendo que ele teve os pés pregados. Por quê? Porque a forma que pregava os pés era pelo calcanhar. E aí quebrava. Aí o negócio estreita. Entendeu? Agora pergunto para você. O que aconteceu com Yeshua antes dele chegar aqui? Ele teve que arrastar esse patíbulo durante a cidade. Isso aqui, segundo a história, ele tem de 35 a 50 quilos. Tá? Não pode precisar isso aí não, mas é entre. Queda madeira. Pergunto, antes dele carregar isso aqui, o que fizeram com ele? Açoitado. Açoitado. E aí temos um outro problema. Porque você já sabe sobre esse açoite que os romanos usavam, né? Colocaram metal na ponta. Tinha chumbo, pedaços de ossos, pedaço de ferros, como se fosse, para dilacerar o indivíduo mesmo. Ele é açoitado, carregando isso aqui. Chegou no momento, e ainda mais, se você ler no texto, às 15 horas, o que estava acontecendo lá no templo? Cordeiro de peça. E se você ler lá no texto, o que acontece às 15 horas com ele? O que ele faz? Rende o espírito. O que ele faz? Rende o espírito. Ok? Claro que ele passou por uma, né, até ele chegar aqui, você viu? Né? Eu vi umas experiências aí que eles fizeram com esses açoites no trem. Rabino, tem um médico que ele fala, ele relata tudo o que aconteceu com, né, e olhando pelo corpo humano, né, o que a gente tem condições de aguentar, o que a gente tem condições de aguentar. Tem uma paixão de Cristo aí que eles deram 100 açoites, você lembra? Vocês lembram lá do filme, né? E o camarada vai contando, 100. Complicado, né? Alguém vai falar, não, foi 40 menos 1. Talvez você já ouviu isso também. Outro erro de interpretação bíblica. 40 menos 1 são açoites no contexto judaico. Quem está fazendo isso aí? Roma. Não é judeu. Mas essa utilização do 40 menos 1 não é Paulo que vai falar disso. Depois que ele recebeu. Paulo recebeu 40 menos 1 é judeu. De judeus, ele tomou de judeus. De judeu. Eles eram mais de romano não. Era só tentando andando, como diz, né? Romano pra Até o braço eles. cansado. Até o braço caído. Enquanto tiver braço, eles vão batendo aí. Mas quando eles trocavam o cara, né? Aqui, detalhe. Normalmente os romanos usavam 2 camaradas para açoitar ainda. Um de um lado e um do outro. Fraquinho. Enquanto tiver as Aí forças. vocês imaginam que era soldado romano, o que era? Não vou entender, tá? Não. Estão entendendo? Deu 15 horas aqui que o Messias faz? Rende-se, né? Pede, entrega nas mãos do Pai o Espírito, morre. Né? Aí o resto a gente viu na aula passada, né? Fizemos aquela análise daqui para frente. Né? 3 dias e 3 noites, chegamos, né? Lá no Shabat, quando ele ressuscita. Analisamos aquele texto que foi mal colocado aí por causa de vírgula, né? E etc. Então, concluindo, Yeshua pode ter sido crucificado dessa forma, ok? Pode ter sido crucificado aqui pela frente também, mas o irmão também mencionou uma coisa que também acontecia com esses presos aqui. De um lado, depois eu vou te falar disso, de um lado e do outro. O que a Bíblia menciona? 2 bandidos, O outro lado. Barrabás? 2 ladrões. Barrabás tinha picado a mula. Um ladrão e um Barrabás já tinha picado a mula. Barrabás está lá atrás. Barrabás tinha roubado as que já existem. Por que eu te perguntei isso? Só peguei um gancho, que depois não vamos ver isso mais na frente. Por que eu te perguntei isso? Da onde que você tirou que é ladrão?
Só que eram dois salteadores. Tradução. Dois não fez dois. Por que eu estou te falando isso? Porque você está ouvindo que a gente começa a escutar trem, vai repetindo trem, e às vezes a Bíblia nem está dizendo. O Rabino vai assim, ele era ladrão, ele falou que morreu, ele converteu. Não, aí ficou o bom ladrão e o mau ladrão. Eu já ouvi isso. Tem ladrão. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Ladrão não ia para a cruz. Ladrão morreu. Não, às vezes não. A prática de roubo não era crime para matar um indivíduo. Por isso que a Bíblia não chama eles de ladrão. Se você pegar o texto no original, eles são bandidos no sentido seguinte: eles provavelmente mataram pessoas, fizeram rebeliões e mataram. De repente até soldado. Era homicídio. Homicídio seria. Era pior da... Mas normalmente um homicida que tenha sido por rebelião a Roma, alguma coisa assim. Normalmente, aqui exatamente. Então provavelmente eles podem ter matado soldados romanos. Tá? Provavelmente. Seria... Soldados Mas não poderia ser judeu o partido do Zelote aí no caso? Poderia, mas se você observar o texto, por exemplo, tem um texto que diz que eles chegaram aqui e quebraram a perna dos dois. Não está lá? E quando chegou no Messias estava morto. Por que quebraram a perna? Que eram judeus. Pode ser que eram judeus. E aí eles falam, para que o judeu não fique pendurado no madeiro, durante o Shabat eles faziam isso. Pode sim. Mas eles não tinham Posso como afirmar? Não. Não. Mas o fato é o seguinte, ladrão não chegava nesse estado. Na verdade... Mas aí fica uma coisa complicada, porque se eles quebravam a perna e tiravam eles do madeiro, como é que eles iam deixar ele lá? Quebrar a perna deles só e deixar? Se deixar, né? Não, tirava do madeiro. Porque o texto dizia o seguinte, que ele não poderia ficar pendurado. Então eles desciam com ele. Quebrava a perna e descia com ele do madeiro. Depois voltava com ele de novo. Se ele morresse antes. Dava um descanso pra ele. Se ele morresse. Chegou o Messias, ele já morreu. Poderia, Rabino, esses dois fazerem parte do grupo se eram dos os Zelotes? romanos que estavam crucificando eles... Eles respeitavam a tradição do local. Na verdade é o seguinte, gente, Roma está dominando, mas tem pessoas de... Na verdade Roma domina, mas se você olhar politicamente ali, depois nós vamos ver aqueles grupos que estão ali por trás, depois eu explico isso mais para você. Se você olhar, tem influência de judeus ali, que são sobre o povo. E uma característica desses líderes não deixa causar tumulto. Essa era a recomendação. Roma fala assim, ó, você vai ficar lá sobre o seu povo, você é sacerdote, você pode continuar lá e tudo. Detalhe, você não me deixa gerar transtorno não, senão aí o trem pega pro seu lado. Então o que os judeus queriam? Por isso que eles pegam o Messias. Porque o Messias é um eminente líder que pode levantar uma rebelião. Aí quem está em liderança, em poder, destaque, que tem certos privilégios para com perdia. Está entendendo? Então existem coisas que eles passam para Roma resolver, para eles. Ó, esse camarada está gerando rebelião lá. O que vocês querem que ele faça com ele? Ah, lembra lá do texto? Crucifica ele. O que a crucificação gerava nas outras pessoas? Medo. O Roma estava dizendo isso. Olha o que acontece com quem se rebela. Olha o que acontece com quem se levanta contra nós. Inclusive teve uma dessas rebeliões que houve depois, que foi, eles crucificaram da Judéia até Roma. Fez um caminho de crucificados. Imagina o que é isso? E depois incendiou isso tudo, né? Floresta de estaca cheia de fogo. Nossa, Deus. Querido, nosso tempo acabou. Eu só queria te dar essa pincelada aqui, né? Porque às vezes a gente tem umas ideias que não é passada, como a gente tinha mencionado. Yeshua foi, provavelmente não tem, pelo fato dele carregar ele foi posto na estátua. Ok? Pode ter sido dessa forma, pode ter sido aqui, como eu falei, amarrado, pregado aqui, pode. Né? Tem forma de pregar no pulso? Tem. Tem aqui embaixo também. Nós não podemos afirmar onde que ele foi pregado, né? Porque não tem uma base bíblica para afirmar isso. Base
que o irmão falou, arqueológica, tem crucificado pregado no pulso, como eu te falei, tem, ok? Na mão, tem, nessa outra forma, que aí o peso não ficava peso, né? Ali é só mesmo para entender, tem também, ok? A forma, uma outra forma que às vezes também pregavam é usando uma madeira, tá? E pondo o prego na madeira e o pregando também. Isso é uma outra forma que era comum de você encontrar. Existe em pontos arqueológicos que tem na cabeça aqui do prego não, né? Do cravo, resquício de madeira, que era usado isso aqui também. Até para travar o camarada lá. Agora a pergunta, quando eles fazem uma coisa dessa, qual que é a ideia? Se o camarada está todo arrebentado, e eles fazem isso todo dia. Não é não, faz um monte disso todo dia. Será que eles têm experiência em crucificação? Em mais ou menos quanto tempo o camarada vai morrer? Quando eles fazem isso aqui com o camarada, o que eles estão querendo dizer na verdade? O que eles estão dizendo? Esse camarada aqui é forte, ele vai ficar o quê? Mais tempo. Então fazem uma crucificação, mas o camarada já está todo arrebentado, talvez algum tempo depois não vão ter tanto. Sem falar que, né, se você vê depois que o Messias morre, logo depois chega quem lá para descer com o corpo? O tal de quebrar a perna também não era para acelerar a morte? Não. É claro que acelerava, porque até o nosso amado mencionou uma coisa aqui. Se quebra a perna, você não tem como firmar na perna, vai faltar oxigênio, a asfixia vai ser mais rápida. Realmente vai acelerar. Né? Mas se você olhar lá no texto, eles quebram a perna para descer com ele para ele não fugir. Entendeu? Mas, de certa forma também. Se quebra a perna, você quer morrer, quer matar ele mais rápido? Lá, quebra a perna, deixa um tempinho e depois desce. Mas questão da altura também da cruz. A gente vê nos filmes, né? Essa cruz, na verdade a gente vê essa, né? Mais ou menos quantos metros de altura? Quando você vê lá? Aquele trem lá longe. Né? Isso também não é um texto da Bíblia. Era normal de você encontrar isso aqui aproximadamente ali, ó, mais ou menos a altura ali da porta. Por quê? Porque as pessoas estão passando ali olhando para o indivíduo. Lembra qual era o propósito? E sem falar no outro detalhe. Imagina o seguinte, eu não tenho que encaixar essa parte aqui no... Qual a altura mais ou menos que eu posso suspender esse madeira? Se for muito alto, como é que eu vou fazer? Aí tem que usar, aí tem que usar escada. Mas a escada não tem onde apoiar. No caso era feito ao chão e lançado Aí, essa aqui, né? Esse tipo. Mas eu falando esse aqui, ó. Só esse. Vai encaixar aqui. Imagina se eu ponho uma estaca de 4 metros. Como é que eu vou encaixar uma madeira lá em cima? É claro que dá para fazer. Mas vamos para a praticidade. Não, nem tinha escada. Nas ilustrações. Não, poderia até ter escada. Mas a pergunta é o seguinte: você está entendendo a dificuldade que vai ser para a gente fazer isso aqui? Aí eu vou ter que usar a escada assim, né? Porque eu não. Como é que eu vou